Vereadores aprovam um projeto de resolução que define a composição das comissões temáticas da Câmara. 3 praias de Natal estão impróprias para o banho. Ministério Público recomenda ao Detran anular credenciamento de fabricantes e estampadores de placas do padrão Mercosul. E ainda, campanha Fevereiro Laranja alerta para o diagnóstico precoce da leucemia. Isso e muito mais na edição desta quarta-feira, dia 20 de fevereiro. Olá, tudo bem? A Câmara Municipal de Natal realizou a primeira sessão ordinária, que foi marcada pela votação de matérias. A principal delas, a reestruturação das comissões permanentes da Câmara. A primeira sessão ordinária da Câmara Municipal em 2019 foi marcada pela votação do projeto de resolução 01 de 2019 da mesa diretora, que trata da reestruturação das comissões permanentes do Poder Legislativo. O objetivo da reestruturação foi o de reduzir o número de comissões de 16 para 10. Para o presidente da Câmara, vereador Paulinho Freire, a redução vai dinamizar os trabalhos dos vereadores e acelerar a apreciação dos projetos. Nós otimizamos, reduzimos, mas integramos 3 comissões numa só, para que possa fazer um trabalho mais eficiente e que possa dar resultado. Na votação, os vereadores aprovaram à unanimidade a redução das comissões. As principais mudanças foram na Comissão de Educação, que agregou a cultura, o desporto, a ciência, tecnologia e inovação. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Trabalho e Minorias incluiu os idosos e a proteção das mulheres. A Comissão de Saúde incorporou a Previdência e a Assistência Social. A Comissão de Planejamento Urbano, Meio Ambiente, Habitação, Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos agregou também os transportes. A Comissão de Turismo foi transformada em Comissão da Indústria, Turismo, Comércio e Empreendedorismo. Já a Comissão de Implementação e Acompanhamento de Leis Municipais foi extinta. Além da redução do número de comissões técnicas permanentes da Casa, os vereadores também definiram a composição de cada grupo. Os acordos foram fechados durante uma reunião realizada nesta terça-feira na presidência da Casa. A organização das comissões permanentes da Câmara Municipal é fundamental para a apresentação dos pareceres e encaminhamento dos projetos de lei para a votação em plenário. De acordo com os parlamentares, as comissões ficaram compostas da seguinte forma: Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Ney Lopes Júnior, presidente, Nina Souza, vice-presidente, e os membros Ana Paula, Preto Aquino, Kleber Fernandes, Fúvio Sávio, Sueldo Medeiros. Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização, Dinarte Torres, presidente, Haroldo Alves, vice-presidente, e os membros Maurício Gurgel, Preto Aquino e Fernando Lucena. Comissão de Planejamento Urbano, Meio Ambiente, Transportes, Habitação, Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos. Klaus Araújo, presidente, Haroldo Alves, vice-presidente, e os membros Ranieri Barbosa, Kleber Fernandes e Sueldo Medeiros. Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social. Fernando Lucena, presidente, Cícero Martins, vice-presidente, e os membros Carla Dixon, Franklin Capistrano e Preto Aquino. Comissão de Defesa do Consumidor, presidente Ranieri Barbosa, vice-presidente Dinarte Torres e os membros Fernando Lucena, Chagas Catarino e Dagô. Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Júlia Arruda, presidente, Maria Divaneide, vice-presidente, e os membros Nina Souza, Franklin Capistrano e Robson Carvalho. Comissão de Ética Parlamentar, Érico Jacome, presidente, vereador Chagas Catarino, vice-presidente, e Ana Paula, membro. Comissão de Indústria, Turismo, Comércio e Empreendedorismo, Luiz Almir, presidente, Robson Carvalho, vice-presidente, e os membros Júlia Arruda, Kleber Fernandes e Érico Jacome. Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Idosos, Proteção das Mulheres, Trabalho e Minorias, Maria Divaneide, presidente,
Ana Paula, vice-presidente, e os membros Ari Gomes, Eleika Bezerra e Maurício Gurgel. E a 10ª Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência, Tecnologia e Inovação, tendo como presidente Sueldo Medeiros, vice-presidente Fúvio Sávio e os membros Bispo Francisco de Assis, Robson Carvalho e Ari Gomes. Os presidentes das comissões de Justiça e Legislação Final e de Finanças destacaram a importância das matérias que irão tramitar esse ano, como a reforma administrativa do município, anunciada pelo prefeito Álvaro Dias. Todos esses projetos que foram anunciados pelo prefeito Álvaro Dias, na sua leitura, na leitura da mensagem anual, e os projetos que serão apresentados pelos vereadores e pelas vereadoras, nós vamos ter a responsabilidade de coordenar esse trabalho na Comissão de Justiça para que eles possam, posteriormente, serem aprovados em caráter definitivo pelo plenário e serem sancionados ou vetados pelo prefeito de acordo com o que regula a legislação da lei orgânica e das leis municipais. Nós vamos estar aqui trabalhando, dando tudo de mim e também com a ajuda dos nossos amigos que estão na comissão para fazer tudo da melhor forma possível. O presidente da Comissão de Planejamento Urbano comentou que se prepara para receber o projeto de revisão do plano diretor. Fora também o plano diretor, que será muito complexo e há mais de 10 anos roda e não sai do papel e não é discutido. Nós teremos também a questão da licitação do transporte urbano, que também é outro gargalo da cidade. Já conversei com os vereadores e já semana que vem começaremos a primeira reunião. Faremos reunião semanal de cada tema, porque são temas bastante complexos. Vamos chamar, inclusive, o CREA, a Prefeitura e especialmente o Ministério Público para participar. O presidente da Comissão de Turismo comentou a importância da fusão com a indústria, comércio e empreendedorismo. Nós vamos trabalhar nesta Comissão de Turismo e de Comércio, ouvindo os comerciantes, porque não existe empregado se não tiver empregador. Então nós temos que fazer toda essa conciliação. Essa comissão vai ser uma comissão assim aberta para todos que têm interesse do desenvolvimento de Natal, sem nenhuma conotação política. O bem é Natal mais bonito, melhor, gerando mais emprego e renda. Ainda na sessão ordinária foram votados e aprovados outros 2 projetos de lei em segunda discussão. Entre eles, o de autoria do vereador Klaus Araújo, para a realização de campanha de educação ambiental no município. O autor explicou a importância desse mecanismo no município. Pedimos que a Prefeitura gaste dinheiro com isso, que é de incentivar, de educar a população a jogar essa parte de plásticos e de descartáveis nos lugares próprios, não simplesmente jogar no meio da rua, porque isso no final prejudica todos nós. É um projeto que tem educação ambiental e eu acho que vem informar a todos nós, sociedade, e principalmente também pedir ao prefeito que leve às escolas municipais. Ainda durante a sessão, o vereador líder do prefeito apresentou o prazo para os vereadores encartarem emendas ao projeto de lei das micro e pequenas empresas, que será apreciado em segunda discussão na casa. Nós estabelecemos o prazo para até a próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, que é quando ocorrerá a reunião da Comissão de Justiça da Câmara Municipal. Após isso, nós levaremos um montante de emendas para a apreciação do governo municipal, a fim de identificar quais são as emendas consensuais e as não consensuais e podermos colocar na pauta de votação e, consequentemente, trancar a pauta por se tratar de um projeto de lei que tramita em regime de urgência, possivelmente ainda na semana que vem. Já os vereadores de oposição cobraram em plenário a presença da nova secretária de Assistência Social do município, Andréa Dias, irmã do prefeito, que foi nomeada para o cargo e, por lei, deve ter o nome ratificado pela Câmara. Nós estamos colocando, não que venha aqui para a gente constranger a secretária, mas não, que ela se apresente o seu planejamento para a área da assistência social, que está caótica no município, está ausente, tentaram transformar numa secretaria tecnocrata demais e a população ficou totalmente desassistida da política das SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social. Então é isso que estamos querendo buscar, saber
Quais as ações, qual é o seu planejamento? Uma questão dela poder estar defendendo o seu currículo, ela poder estar esclarecendo, inclusive algumas diretrizes que ela talvez já tenha sobre a secretaria. Então, o que eu cobrei realmente foi o cumprimento da lei orgânica. E é isso que eu, como oposição e como eu sei que uma das atribuições do vereador, da vereadora é de fiscalizar o executivo, então estou fiscalizando, já que o prefeito descumpriu, porque o ato de nomeação já é com a publicação no Diário Oficial, então ele deveria ter antes consultado esta casa para que pudesse realmente ter colocado o nome de sua irmã no Diário Oficial. No dia de luta e mobilização no país inteiro contra a reforma da Previdência, em Natal, profissionais da saúde realizaram um debate sobre a proposta. Kívia começou a trabalhar cedo, aos 18 anos. A pouca idade não a impediu de já estar de olho no futuro, na aposentadoria. Mesmo sendo jovem, eu já me preocupo com minha aposentadoria, eu já me preocupo como vai ficar com os meus filhos, né? Como será daqui para frente. Então é muito importante que a gente não deixe perder nossos direitos, né? A população ela tem realmente que de fato lutar por melhorias e não por pioras. Técnica em enfermagem, ela sempre sonhou em atuar na área da saúde, mas ultimamente a alegria deu lugar à preocupação com o surgimento do projeto de lei sobre a reforma da Previdência. É inaceitável que um profissional da enfermagem ou de outras categorias que a gente sabe que tem trabalho braçal, às vezes que é muito desgastante, tenha uma idade mínima para se aposentar, principalmente para as mulheres de 62 anos. Não tem condições de pessoas com 62 anos, 70 anos e quase 80 anos, às vezes até mais de 80 anos, trabalhando, né? Porque é uma idade em que as pessoas precisam descansar, que durante a vida já fizeram muito e agora tem que descansar. A fim de discutir as consequências da reforma da Previdência, os servidores da saúde do Estado se reuniram na manhã desta quarta-feira na sede do Simpol e realizaram um grande debate sobre o assunto. A principal divergência da categoria é sobre a alteração prevista para a idade mínima para a aposentadoria. 62 anos para as mulheres e 65 para os homens, a ser aplicada de forma gradativa, ao longo de 12 anos. Um debate sobre a reforma da Previdência, né? Assim, o impacto que ela vai causar à classe trabalhadora e também essa farsa do déficit, né? Que a gente sabe que realmente, de fato, não existe esse déficit na Previdência. E se essa reforma for aprovada, além do grande impacto negativo na vida dos trabalhadores, também vai ser nós que iremos pagar esse déficit, né, com o aumento da carga de idade mínima para se aposentar. A partir desta quarta-feira, a PEC será enviada ao Congresso Nacional e tramitará na Câmara dos Deputados. Por se tratar de uma PEC, a reforma da Previdência precisará ser aprovada em 2 turnos, tanto na Câmara como no Senado, e ainda contar com o apoio de 3/5 dos deputados e senadores. Hoje é um dia nacional de luta, né, em defesa da Previdência, e estamos aguardando o projeto para podermos debruçarmos para ver a abrangência, mas com certeza deverá ter um ataque brutal na questão do servidor público. O Ministério Público recomendou ao Detran a anulação do edital de credenciamento de fabricantes e estampadores de placas do modelo padrão Mercosul. A recomendação é conjunta e partiu das promotorias de defesa do patrimônio público e de defesa dos direitos do consumidor. Os promotores identificaram irregularidades no edital que cadastrou as empresas para a fabricação das placas Mercosul. O inquérito foi instaurado em janeiro e ainda segue em curso. A recomendação é que anule esse processo de credenciamento, por ele ser indevido e maculado por várias irregularidades, que cadastre as empresas que assim requererem, que já tenham credenciamento junto ao Denatran, e que abra um novo prazo, que outras empresas que porventura ainda não tenham credenciamento junto ao Denatran consigam e venham aqui se cadastrar para atuar nesse mercado. Além do descredenciamento das empresas, o MP também recomenda que o Detran restitua ao consumidor que adquiriu a nova placa por um preço bem acima do praticado em outros estados. A gente observou um aumento considerável no valor da placa, no preço médio praticado no mercado. A placa cinza
Em média era 100, 110 reais até 80, e essa placa hoje, o preço médio praticado no mercado é R$ 202 reais. A comissão que avaliava as empresas interessadas era composta por uma só pessoa, o servidor Hugo Victor Guimarães. A comissão fantasma credenciou 4 empresas e, segundo o Ministério Público, as investigações apontam para uma relação suspeita entre os donos das empresas e o servidor do Detran. O processo de credenciamento ele passava pelo crivo de uma comissão. Comissão essa composta por 5 servidores do Detran. Mas, na verdade, essa comissão se resumia a uma pessoa, ao presidente da comissão, o senhor Vitor Hugo, que praticou todos os atos de forma monocrática e não levou nada ao conhecimento dos outros componentes. Além disso, a resolução 729 do CONTRAN, ela é bem expressa. Ela diz que cabe ao Detran, ao órgão executivo de trânsito local, fazer o cadastramento das empresas para fins de fiscalização. O credenciamento é feito junto ao DENATRAN. E aqui, observando essa resolução, o Detran achou por bem criar um indevido e novo processo de credenciamento, alijando assim várias empresas do mercado. O Ministério Público deu um prazo de 15 dias para que o Detran informe as providências adotadas em relação ao que foi recomendado. E caso isso não aconteça, o Ministério Público deve ajuizar uma ação judicial. 3 praias de Natal estão impróprias para o banho: Redinha, Praia do Meio e Areia Preta. Esse é o diagnóstico do mais recente boletim de balneabilidade do Programa Azul, que monitora o litoral da capital e região metropolitana. O programa é coordenado pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com o IDEMA, e monitora 33 pontos em lagoas e praias. Além desses 3 pontos que constaram como impróprios, o balneário de Pium e a foz do rio Pirangi também estão impróprios para o banho. O serviço Alô IDEMA foi reativado para denúncias de crimes ambientais. É isso, a denúncia pode ser feita de forma gratuita pelo telefone 0800 281 1975. Além deste número, é possível estabelecer um contato com a equipe de fiscalização do IDEMA pelo telefone 3232-7004 e também pelo e-mail no aloidema@rn.gov.br. Lembrando que o serviço lá no IDEMA funciona de segunda a sexta, sempre das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. Bom, é importante que, para garantir o melhor registro e encaminhamento do crime ambiental, a população precisa repassar aos atendentes do IDEMA o maior número de informações possíveis sobre esse suposto crime ambiental. Hugo Fernandes, de volta para o estúdio. Anotou? O telefone é o 0800 281 1975. Fevereiro é o mês de combate à leucemia. A campanha nacional reforça a importância do diagnóstico precoce. A leucemia é um tipo de câncer comum em crianças, mas foi aos 35 anos que Cláudia Duarte foi diagnosticada com a doença. A leucemia mieloide crônica de Cláudia partiu de um defeito congênito nas células e ela só descobriu que tinha depois de passar por um aborto. Em 2009, eu sofri um aborto espontâneo e tive uma ruptura no útero. Então, sangrei bastante, né? Tive uma hemorragia importante e fiquei vários dias internada para repor o volume sanguíneo. Precisei ficar fazendo controle mensal para ver como estava o volume sanguíneo. E minha mãe é bioquímica, então ela foi quem percebeu o crescimento anormal de células, a diferenciação celular e, por conta própria, levou para um especialista e descobriu que eu estava com a leucemia. Cláudia, que tem 6 irmãos, tinha grandes chances de conseguir um doador, mas nenhum deles foi compatível. A sorte surgiu 5 anos após o diagnóstico. Ela encontrou no Cadastro Nacional de Doadores um compatível para a doação. O pós-transplante é bem difícil porque você fica um período totalmente isolado, você fica restrito. Você não pode ter contato com crianças, com animais, com plantas. Então, assim, você vive numa bolha. É um período muito difícil. Mas, quando você menos espera, acabou. Passou e vida normal. Hoje, graças a Deus, eu não tenho nada. Eu vivo normalmente, sigo a minha rotina. A chance de encontrar um doador compatível no Redome é de 1 para 100 mil. A miscigenação brasileira é fator que dificulta a compatibilidade. Por isso, a necessidade de conscientizar as pessoas sobre a importância de ser um doador é urgente. Eu tive tempo. Eu passei 5 anos esperando. Minha doença não evoluiu, ela estava estável. Eu tive tempo de esperar um doador, mas tem muitas pessoas que não têm esse tempo.
Enquanto estão esperando, a doença evolui e você não consegue chegar lá, né? É muito importante as pessoas se conscientizarem que uma gotinha de sangue delas pode salvar uma vida. O diagnóstico da leucemia é feito a partir de uma complexa avaliação médica, que inclui também a coleta da medula óssea para exames específicos. O tratamento, no geral, ele inclui medicamentos quimioterápicos ou a quimioterapia. Entretanto, é mesmo no transplante onde estão as maiores chances de cura da leucemia. Em 2018, o Hemonorte cadastrou 2.600 novos doadores de medula óssea. O diretor da unidade lembra que é importante que o doador atualize os dados junto ao Redome. E o principal, que se comprometa verdadeiramente com a doação. Esse trabalho é feito com muito afinco, com muita dedicação e com seriedade, porque o mais importante, além do número de você captar pessoas para fazer o cadastro e ser voluntário na doação de medula óssea, é você aceitar esse compromisso. Porque às vezes o que a gente vê é pessoas fazem o cadastro, colhem a amostra de sangue, que é a parte mais simples. Essa parte inicial é muito simples, é um exame de sangue qualquer, não precisa nem de jejum. Mas depois, caso você seja compatível com alguém doente que precisa da sua medula para viver, as pessoas precisam aceitar o processo realmente de doação. Então esse compromisso é muito importante. Então o nosso trabalho é de conscientizar as pessoas e trazê-las até a nossa casa e que elas assumam realmente o compromisso na hora que fazem a coleta do sangue. Para Rosali Cortez, presidente da Associação de Humanização e Apoio ao Transplantado, a ATMO, é importante que haja uma capacitação dos profissionais de saúde para que identifiquem os sinais da doença. Com diagnóstico precoce, o paciente tem até 90% de chances de cura. Eu acho que quando a pessoa vai no posto de saúde uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o médico tem que pedir exames específicos. Ele não pode ficar dando só um dipirona, um soro, um remédio para enjoo e mandando para casa. Acontece muito isso. Então precisa que, olha, você já veio a 3ª vez aqui. Então vamos fazer um exame de sangue mais específico, encaminhar para um especialista. Isso é muito importante, porque chegam muitos pacientes graves que as próprias mães pedem, pelo amor de Deus, para dar um resultado e não aguentam mais ir para o pronto-socorro, só tomar dipirona, soro. Esses remédios são um paliativo. Então, nós precisamos que os postos de saúde, né, as UPAs, prestem atenção. Quando o paciente voltar 1, 2, 3 vezes com esses sintomas, encaminhar para um especialista. Veja no próximo bloco a entrevista com o vereador Sueldo Medeiros, do PHS. Eu aguardo você. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Já voltamos com o Câmara Repórter. O meu assunto agora é Campus Party, com o convidado do programa de hoje, que é o vereador Sueldo Medeiros, do PHS. Vereador, seja bem-vindo aqui ao Câmara Repórter. Muito obrigado pelo convite e estamos à disposição para prestar os esclarecimentos necessários referente a esse evento, dessa monta. Vereador, o senhor esteve em São Paulo, né, participou da Campus Party Brasil. Queria que o senhor falasse para a gente dessa experiência, o que foi que o senhor viu por lá e que provavelmente vai trazer aqui também, né, para a edição, para a 2ª edição em Natal. É verdade, a Campus Party Brasil 2019 ocorreu no Expo Center Norte, né? E a Campus, para quem ainda não sabe, ela é composta por 3 áreas: a arena, a área open e a área de camping. Nessa área de camping tinha cerca de 5.000 barracas para atender 8.000 dos 12.000 campuseiros inscritos. E foi um evento muito bacana, né? Muito bem distribuído os espaços, muito organizado,
com participantes de toda parte do país, de todas as partes do país e até de fora do país. Muitas horas, milhares de horas de conteúdo, 8 palcos montados, e foi nesse palco The Future, o palco principal, que na sexta-feira passada, às 17 horas, tivemos o anúncio de Natal como cidade-sede da segunda edição da Campus Party. E já tem data, né, vereador? Já tem data, sim. Está previsto para o período de 11 a 15 de setembro, né, desse ano. E a gente espera fazer um evento muito bacana, com cerca de mais de 60 mil participantes envolvidos na visita, nas inscrições de campuseiros, entre palestrantes e o público em geral, que perfaça um total de 60 mil ou mais. Essa é a expectativa. Já em São Paulo, a expectativa era de mais de 100 mil pessoas, né? Um espaço muito maior, né? Mas este ano, nós esperamos realizar um evento mais tranquilo, com um layout mais favorável, em razão da expansão do centro de convenções. As obras já estarem concluídas, faltam alguns arremates e acho que o habite do Corpo de Bombeiros, né, para o alvará de funcionamento em definitivo daquele equipamento. E foi muito interessante, no anúncio a gente teve a oportunidade de se dirigir a todos que lá estavam, ou boa parte, porque era realmente muita gente, e a gente, nesse palco principal, a gente aproveitou para fazer o convite a todos que ali estavam, né, para conhecer Natal e para participar da Campus Natal 2019 e conhecer as potencialidades turísticas do nosso estado, né, da nossa capital, e fazer uma campus das mais bonitas do mundo, pois é de frente para o mar. Inclusive, não só as nossas potencialidades naturais, mas também o nosso potencial tecnológico, até porque startups daqui de Natal participaram do evento lá, não é isso? É verdade. A gente espera cada vez mais com esses eventos que melhore o ambiente econômico na cidade, no estado. E aqui eu não posso deixar de destacar a importância da visita que ocorreu por parte de algumas startups e de algumas comunidades, né, aficionadas por tecnologia. E assim, dizer que esse evento é para essa gente, não tem idade, são os jovens, idade média, idade de meia idade, até a idade, assim, não tem lá, é de 10, 12 a 80 anos, todos participam, todos interagem, né, com o que há de mais novo no cenário mundial, né, voltado para a tecnologia digital. Então, a Campus é realmente uma experiência como nunca a gente viu, né? E aí, no ano passado, a primeira edição, como eu já lhe disse, a gente não pôde fazer a que a gente esperava, porque o Centro de Convenções estava passando por uma ampliação, mas agora a gente já vai realmente ter condição de usar esse espaço. Então, vai ficar mais bem distribuída a área open, a arena, a área de camping, a área, ou melhor, a arena de drones, onde ocorrem as competições. E, assim, eu quero aqui dizer que tive a oportunidade de passar em alguns estandes, dentre eles o estande da Ford. E a gente teve a oportunidade de ver um lançamento de um carro, que eles estavam lá na exposição, no estande da Ford, que era um EcoSport. Um EcoSport é um carro sofisticado, mas ele tem uma tecnologia sofisticada. Ele já tem uma tecnologia de run flat, que é de um pneu que tem uma autonomia, não tem step, não tem suporte. Então, o pneu ele tem uma camada mais espessa e permite que, no caso de furar um pneu, você tenha a condição de se deslocar por até 80 quilômetros. E tem, ao invés de um suporte, tem um kit, que você está lá com você mesmo conserta o pneu? Um líquido que você aciona um interruptorzinho que tem
como se fosse de um nebulizador, e coloca aquele poliuretano líquido. E aquilo ali vai aplicar direto no pneu e ele, se você não conseguir um porto seguro até em 80 quilômetros, você conseguirá em mais 200, porque isso daria uma autonomia de mais 200 quilômetros. Será que a gente vai conseguir trazer esse tipo de tecnologia, por exemplo, na Campus Party aqui de Natal? Bom, nós fizemos o convite e eles demonstraram interesse, eles têm revenda aqui no estado, né, na capital, e demonstraram interesse e ficaram muito animados para vir a Natal e disseram que viriam. E assim, ele tem também uma tecnologia que é de realidade aumentada, onde um óculos numa concessionária. Você chega para fazer uma manutenção do veículo e ele coloca um óculos virtual e esse de forma remota é acompanhada a definição, ou a manutenção que vai ser, o procedimento que vai ter que ser feito por aquele técnico, pelos engenheiros da fábrica, à distância. Então, eles são orientados, conversam com os engenheiros ali, orientados para que faça aquele serviço da melhor forma, por quem realmente é da fábrica, que projetou os veículos e tem todo esse domínio. Portanto, e outras novidades mais, a gente visitou um espaço, um make space, é uma espécie de uma oficina que oferece ferramentas e alguns equipamentos, porque estamos numa era, a era do você faz o que você idealiza, né? Você tem uma ideia, você leva para um espaço como esse, que na realidade esse é um espaço pequeno, é uma espécie de uma oficina, mas existe Fab Labs, que são laboratórios com equipamentos mais sofisticados, e aí você desenvolve, você tem uma ideia, faz um projeto, um protótipo, é impresso numa impressora 3D, daí ele faz o desenvolvimento desse objeto, pode ser uma luminária, pode ser uma cadeira, um móvel, seja lá o que for. Então, você mesmo tem condição de fazer o que você idealiza. Então, já existem algumas empresas fazendo isso. A pessoa planeja e executa. São Paulo já tem 12 Fab Labs desse. E isso é importante porque existem eles privados e existe o público. Então, é importante que Natal também ingresse nessa política, né? Porque é uma oportunidade. O ano passado, eu consegui uma emenda impositiva para instalar um laboratório de robótica numa comunidade pobre. Eu vou tentar ver se dessa vez agora eu consigo fazer pelo menos um mini Fab Lab, para dar condição de treinar as pessoas em suas comunidades e tudo. E se a gente puder conseguir um Fab Lab móvel, melhor ainda. Tive a oportunidade de conversar com as pessoas do Instituto que trabalha com esses Fab Labs em São Paulo e eles são vinculados a uma rede mundial de Fab Labs, e na hora que você instala um Fab Lab, acontece de você ter seu projeto desenvolvido e toda a rede participar da mesma forma que um projeto que seja desenvolvido lá, você tem acesso aqui. Então, realmente, há uma interação muito grande no mundo inteiro. Portanto, são eventos como esse que vão permitir que a gente esteja com a cidade e o Estado na rota, né, no roteiro da tecnologia digital. Vereador, só para a gente encerrar, qual que é o próximo passo agora, né? A Campus Party em Natal já tem data, então, de 11 a 15 de setembro. O senhor vivenciou tudo isso, né? Viu todas essas experiências. A partir de agora, então, é montar a programação. Exatamente. Tivemos uma conversa com a governadora foi muito solícita, assumiu o compromisso de bloquear o espaço para que a gente possa realizar o evento, se comprometeu em dar todo o apoio. Em seguida, nós fomos com o presidente do Instituto Campus Party, Francesco Farrugia, ao prefeito também, nós acompanhado inclusive da reitora da Universidade Federal, que também tem dado um apoio muito grande, com o diretor do Instituto Metrópole Digital, ou do Parque Tecnológico, aliás, e também obtivemos um aceno positivo do prefeito. O que vai acontecer agora é que nós fomos a São Paulo justamente para acompanhar esse anúncio, o prefeito foi, teve um representante do governo do Estado, e agora é assinar o protocolo de intenções, né, firmando o que ficou conversado, deixar no papel, para que a gente possa ir buscar
as parcerias, outras parcerias com o Tribunal de Justiça, a Justiça Federal, que o ano passado participou, com instituições como o Sinduscom, como o CREA, como FEComércio. Iniciativa privada, né? Enfim, a gente precisa realizar um evento. O SEBRAE, por exemplo, sempre é parceiro. A gente espera que também venha para cá o ministro da Ciência e Tecnologia, né, o Marcos Ponte, que estava lá em São Paulo também. Então, assim, a gente tem inúmeros parceiros com quem a gente vai lidar nesse período, que até lá, para a gente realizar a melhor e mais bonita Campus Party do mundo. Isso é o que a gente espera. Isso é dito não só por mim, que tenho esse olhar voltado para Natal, mas é dito também por todos que já participaram, que fazem parte do Instituto Campus Party, que fazem parte da Campus, toda a organização enxergaram que Natal tem um ecossistema favorável e tem um centro de convenções, numa área agradabilíssima, que pode realizar esse evento da melhor maneira possível. Portanto, aqui eu digo a todos que estão nos assistindo que aguardem e sempre acompanhem as nossas redes sociais, o aplicativo da Campus, para que possam estar sempre antenados com as novidades. As últimas informações, exatamente, né? Ok, vereador, muito obrigada pela sua entrevista. Eu agradeço e estarei sempre à disposição. Vereador Sueldo Medeiros, que permanece como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, muito obrigada. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. Muito obrigada pela audiência de todos. Ao longo da nossa programação tem mais informações para você. Muito obrigada e até a próxima.